essa é a primeira webinar de uma série de webinars que vai tratar sobre a revisão, né, a versão 6 da norma PAD. Esse é um marco na história, né, do colégio, do PAD. A gente já está na sexta versão da norma, em 10 anos de PAD. E é uma norma que ela está muito, muito diferente, né, assim, a forma de escrita, até o critério, né, a forma de exposição do critério está diferente, né, a gente, né, mudou descrição, exigência, né, agora tem o que se exige daquele critério, formas de atender aquele critério, né, ela está mais objetiva, pelo menos o intuito foi deixar mais objetivo o critério, deixar claro o que se espera dele, né, explicar aquele critério, tem explicação do critério, né, para ficar bem entendível, né, do que se espera, né, e não ficar mais aquela coisa tão subjetiva, tá? Eu espero que vocês aproveitem. A gente vai ter uma série aí, para quem não sabe, vai acompanhando as redes sociais, mas toda quinta-feira, até o começo de dezembro, nós teremos uma webinar, sempre às 7h30, falando de um item da norma, não necessariamente um princípio, né? O Anderson hoje vai falar de um princípio, né, inteiro, mas alguns itens a gente vai subdividir em itens, né, da norma, porque ela tem uma hierarquia, né? Princípio, o item e o critério. Então, tendo essas hierarquias, a gente fez umas divisões aí entre os grupos de subespecialidades que fizeram a revisão da norma. E cada grupo vai falar aí da parte que revisou dos critérios, tá? Começando então pelo Matosinhos, que vai falar sobre governança. E todas as webinárias são gravadas, a gente vai deixar disponível agora elas ficam agora no YouTube, a gente vai publicar isso também. E o link direto está lá no site do PAD, já estão lá todas as webinárias anteriores, desde o final de 2021, tem um webinar lá. E todas elas estão disponibilizadas no YouTube, no site do PAD vocês têm acesso não só aos webinários, como também os podcasts, que é o Matozinho que comanda também. É, então, estão todos lá disponibilizados no site do PAD, tá bom? Agradeço a presença de vocês, não vou me alongar mais não. Fala é toda sua, Matozinhos. Obrigada, viu? Muito obrigada aí pela sua Joia. dedicação, empenho e toda a sua Tamo junto. participação de sempre, viu? Obrigada. Maravilha. Obrigado eu. Bom, pessoal, boa noite todo mundo. É sempre um prazer estar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. É, ainda mais para. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Então, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais quando o motivo de estar aqui é falar um pouco sobre a revisão da norma, que, como a Cássia já antecipou, é uma revisão que foi muito substancial, ou seja, toda a lógica de consulta da norma também mudou, não só os requisitos. Então, a parte de organização, a forma como os itens e os critérios, eu vou falar requisitos daqui a pouco, a Laura entra no chat aqui puxando a orelha. Todos os critérios também foram alterados. Então, e foi um trabalho muito interessante assim de desenvolvimento, porque, como a Cássia disse, foram separados grupos, né, para fazer a discussão dessas alterações. O CBR já deu uma diretriz para a gente seguir, né? Então a gente foi aprimorando aquilo e discutindo a respeito de cada uma dessas diretrizes. O meu grupo de governança que está aí pode testemunhar também. Foi um momento muito rico, assim. Foram reuniões cansativas, né? Porque os temas sempre são muito densos, né? As discussões muito complexas, mas foi um momento de aprendizado muito grande. Então, a minha função, o meu objetivo principal hoje aqui é tentar passar para vocês um pouco dessa experiência que foi discutir a norma, mostrar quais foram essas evoluções, o que mudou no princípio de governança e sustentabilidade, e fazer uma correlação disso com a versão anterior da norma, porque eu não sei se vocês vão ter a mesma ou já tiveram a mesma dificuldade que eu, mas quando a gente pega a norma nova,
Parece que você está fazendo algo completamente diferente do que você fazia com a norma versão 5.1. É, tudo tá tão diferente que eu tive um momento de adaptação, assim, sabe? Um momento de sensibilização para a nova norma, para começar a entender como que eu ia navegar por aquilo ali. Mas enfim, então eu vou começar aqui. Antes de mais nada, eu vou fazer alguns agradecimentos à dona Cássia aí, que é a dona do chicote, né? Que é ela que põe a gente para frente, que dá a chicotada na gente, que organiza o projeto, né? Eu acho que a Cássia atuou como uma gestora de projeto mesmo na revisão, né? Ela que coordenou os cronogramas, cobrou os deadlines aí, deu suporte. Então, valeu, valeu, chefe. Deferências aqui para o seu trabalho. Meu grupo também, que teve aqui, aí na pessoa da Maria Luísa, da Tuane, do Carlos, dos dois Carlos aí, né? O Eduardo e o Fius e o Jonas, que estão por aí, né? Acho que não sei se está todo mundo aí. Acho que eu vi o Carlos aí, o Jonas, o Fiuza também. Se vocês quiserem dar um alô aí esse é o momento. Aproveitem. Então, obrigado também pela contribuição, gente, porque isso é importante a gente falar, né? Foi um trabalho 100% voluntário, né? Todo mundo que se envolveu nisso doou o seu tempo, né? Talvez o recurso mais valioso e mais escasso dos dias de hoje. E também doou o seu conhecimento, né? Ou seja, o conhecimento adquirido, a sua jornada. Então, foi um momento muito gratificante, assim, trabalhar com vocês, pessoal. Obrigado demais. E também aqui, já tirando da norma, né? A gente tem aí outros agentes aí, outras pessoas que contribuíram, todo mundo, todos os profissionais, as instituições que participaram, a própria diretoria do CBR que endossa algumas das nossas ousadias aqui quando nós escrevemos alguns critérios, algumas entidades. Então é importante, eu quis passar isso porque foi um momento muito interessante, colaborativo, assim, de multiprofissional, multi-experiência. Foi bem legal. É um trabalho que engrandece a gente e traz pra gente uma satisfação de ver quando termina, né? Quando vê o resultado, como ficou. Mas enfim. Mas como passando pelos agradecimentos aí, já entrando no assunto, né? A minha ideia hoje aqui é fazer uma visão geral. Eu quis fazer isso porque é a primeira live, né? Então, para deixar um registro também, a Cássia já fez uma introdução, mas eu vou passar um pouco, bem rapidamente aí, essa questão da visão geral, o que motivou a atualização, enfim. Algumas das principais novidades, ou seja, os maiores destaques que eu falei, que eu percebi. E depois eu passo para um comparativo estrutural e depois uma análise detalhada. E eu fiz um esquema de tabelinha, pegando como que a gente tratava os assuntos de governança na norma 5.1 e como eles agora serão tratados na versão 6. Eu espero que tenha ficado didático para vocês que vão assistir. E também aqui falar um pouco de governança em teleradiologia, que eu acho que talvez seja uma das mudanças mais significativas, não só da área de governança, mas porque teleradiologia ganhou um protagonismo a ponto de ter uma versão da norma só para eles, né? Ou seja, tem toda uma seção dedicada à teleradiologia, o que antigamente na versão. Antigamente é ótimo, né? Mas na última versão, na 5.1, a radiologia era diluído ao longo de toda a norma, a teleradiologia, né? Não tinha algo específico. E hoje a gente tem uma norma específica para teleradiologia, que daqui a pouco eu vou tratar um pouco melhor disso. E no fim, tentar amarrar isso tudo, quais são os principais ganhos, assim, falar um pouco também dos desafios, né? Como eu já disse no início, uma norma nova também, uma nova forma de auditar, né? Porque os critérios estão exibidos e estão estruturados de uma maneira completamente diferente. Então vai exigir da gente também como auditor, ou vocês como clientes e como pessoas que vão ter contato com a norma, vai exigir muita dedicação nesse início para se adaptar a essa nova forma, para entender como a gente vai conseguir navegar melhor dentro da norma. Na minha opinião, foi uma mudança para melhor, porque, como a Cássia também já falou superficialmente no início, ela ficou
mais estruturada, assim. Eu acho que é mais fácil da gente consultar, da gente encontrar cada um dos itens e das exigências. Então, acho que isso foi um ganho, vai ser um ganho para a gente em termos de produtividade quando estivermos auditando e avaliando. É, quanto tempo eu tenho, Cássia? Meia hora, né? Ou uma hora? Meia hora, uma hora. A gente tem 1 hora de webinar, então fica à Ótimo, vontade. então Se a tá gente bom. passar também, Então, não tem então tá problema. folgado. É. Vamos lá. Bom, um pouco da visão geral, então, pessoal. Então, a versão 6 é um marco, não só porque é uma evolução, mas é porque é a formalização de uma jornada de 10 anos do programa, né? Ou seja, completar 10 anos de um programa, de uma norma de acreditação, num mercado desafiador como o nosso, não é pouca coisa, né? É um trabalho muito complexo que envolve muitas pessoas. Então, primeira coisa, eu acho que é a gente comemorar esses 10 anos, comemorar essa versão nova. E essa versão, uma versão que traz não apenas uma reestruturação estrutural, mas que também reflete a evolução que houve dentro do nosso próprio mercado de saúde. Então, por exemplo, o fato da gente ter teleradiologia com um protagonismo maior não é à toa, é porque a teleradiologia também tem conquistado um protagonismo maior dentro do mercado. Então, daí esse imperativo, né, da gente tratar a teleradiologia de uma forma específica, porque eu acho que o grande erro de toda a norma de qualidade talvez seja a não especificidade, né? Ou seja, quando você fica muito generalista, é ruim para quem é auditado, é ruim para quem audita, né? Então, um dos méritos que eu sempre achei do PAD foi essa questão da gente estar muito direcionado para uma área, né, para um nicho que é a medicina diagnóstica, especialmente diagnóstico por imagem. Então, e essa questão da gente ir especificando, por exemplo, na teleradiologia, eu acho um passo importante para a gente reduzir mesmo essa subjetividade, ou seja, da gente ser mais objetivo em relação aos escopos, né? Já temos também aí alguns critérios relacionados a telecomando, que é algo que também vem chegando, né? E é interessante a gente perceber esse movimento, né? Teleradiologia chegou, aí conquistou um pedacinho em alguns critérios ali de exigências específicas e hoje já tem uma norma só para teleradiologia. Telecomando chega mais ou menos no mesmo ponto, ou seja, com alguns critérios bem pontuais ao longo da norma, falando sobre telecomando. E dependendo das transformações de como isso for evoluindo no futuro, talvez isso também mude e a gente a gente possa ter talvez o telecomando com um protagonismo maior ou menor, a depender de como as coisas vão avançar. Inteligência artificial é outra questão também que veio muito, é, vamos dizer assim, é, muito atual dentro da norma, junto com o conceito também de sustentabilidade, né, que é algo que a gente tratava de forma muito tímida na versão 5.1, que hoje ganhou, na versão 6 ganha destaque. Né? A inteligência artificial, eu acho que ainda é um primeiro passo, mas a questão da sustentabilidade, sim, eu acredito que a gente já tem um destaque bem maior. Eu já falei um pouco disso, né? Que a norma é uma construção colaborativa, então, assim, foi resultado de um processo muito robusto de interação entre especialistas, CBR, outras sociedades, entidades, clínicas que participaram de teste piloto, que ajudaram a gente na consulta pública, né? Teve uma consulta pública também, ou seja, a sociedade também teve abertura para se posicionar e enviou bastante colaboração para a gente. Então isso foi um instrumento, foi um recipiente, né, que foi sendo enriquecido com vários conhecimentos e várias demandas de vários setores da sociedade, não só dentro da nossa própria área. O reconhecimento internacional que o PAD tem, né? A Cássia falou bem, a gente está em processo de é, reacreditação, não sei se essa palavra É é isso muito mesmo, correta, é isso mesmo, né? é isso mesmo, Reacreditação acreditação. na ISQA, que também não é um processo simples, né? Porque a gente também passa por um rigor, vamos dizer assim, de acreditação grande, então, em relação principalmente também à evolução da norma.
a itens que são exigidos pela ISCO que constem na norma para que a gente conquiste a acreditação internacional. Então, também a ISCO também é a gente pode chamar a ISCO de um stakeholder, né? Porque a ISCO também tem seus projetos de incentivo a determinadas questões relacionadas à acreditação e as empresas que buscam essa acreditação internacional. Então, ela também direciona muito a mudança, né? Então, no nosso caso, também houve muito direcionamento da ISCO em relação a alguns itens, principalmente, eu acho, em relação à sustentabilidade. Eu acho que talvez tenha sido, vamos dizer assim, o approach mais incisivo da ISCO em relação a essa reacreditação, né? Destacar também a parceria com a OMS, todas as funções executivas que o CBR também exerce, não só levando a norma para conhecimento público, mas também participando desses fóruns de discussão e representando a área e trazendo também o nosso interesse para além do programa de acreditação, né? Então, é um marco sim a gente chegar na versão 6, como eu disse, completar 10 anos de um programa de acreditação que tem candidatura voluntária, né? Eu sempre gosto de refletir sobre isso, né? Nenhum cliente é obrigado a pedir acreditação, e se você for pensar friamente, é uma jornada complexa de se desenvolver dentro das clínicas, porque é um programa exigente, né? E precisa ser exigente porque ele entrega muito, né? Então, quando a gente fala de propósito ampliado, né, que o objetivo da norma também é servir como um instrumento que estabelece um nível de excelência dentro do setor, né? Ou seja, uma referência de excelência, porque qualidade é algo muito complexo da gente atribuir, é muito subjetivo, né? Se você não tem uma referência, qualquer coisa pode ser destacado como qualidade, né? Então, o PAD ele tem uma função que é de ser um parâmetro de qualidade estabelecido. Então, quando a pessoa fala assim, minha clínica tem qualidade, tá bom, mas aonde? Em qual setor? Em qual processo? Não, minha clínica é acreditada. Opa, quando a clínica é acreditada, a mensagem principal que se passa é que ela atende a requisitos que são diversos, que são exigentes e que obrigam ela, né, uma vez que ela aderiu voluntariamente ao processo, obrigam ela a manter certo nível de segurança e de excelência. Então, essa função das normas talvez seja uma das principais, assim, não porque a pessoa vai ter um selo de acreditação lá no fundo, mas porque acaba que a instituição acaba sendo moldada para a excelência, né? Ou seja, ela é ancorada e moldada pela excelência que o programa estabelece. E em termos de PAD, considerando que a gente tem uma instituição representativa como o CBR, considerando que nós somos acreditados internacionalmente por uma instituição reconhecida internacionalmente. Então, ou seja, é um grau de excelência muito elevado. Passando para as questões mais técnicas, vamos dizer assim, então a norma também ganhou um design novo, né? Vocês vão perceber que mantidas as cores, mas a norma tem um formato diferente de apresentar o conteúdo. Então a gente tem, por exemplo, aí aqui eu coloquei a capa do. Vê se vocês estão vendo o meu pontinho, então, né? Aqui a gente tem a capa do princípio 1, né? Que é meio que um padrão para os outros princípios também, que é o princípio de governança e sustentabilidade. A gente tem uma descrição do item aqui, ó, tem uma descrição até bem profunda aqui do que o item trata, quais são os objetivos desse item, né? E depois a gente passa para a área onde nós vemos os critérios, né? Ou seja, aqui a gente tem a explicação do critério, a gente tem qual área a descrição do critério que ele está, se ele é core ou se ele não é. E embaixo são as exigências do critério, né? E aqui, então, nessas letras aqui, A, B, C e D, é onde a gente vai mais trabalhar com a norma, na verdade, né? Que é onde as exigências são formalizadas pela norma. Ou seja, o que se exige de cumprimento e de aderência do serviço, ele vai estar aqui nessa parte de exigência do critério. Como eu disse, teleradiologia está estruturada da mesma forma, mas para melhorar aí a navegabilidade de vocês pela norma, o CBR adotou
a cor azul aqui para diferenciar quando inicia e quais são os critérios da área de teleradiologia. Então ela tem basicamente a mesma organização e formatação, mas a cor azul aqui, né, principalmente nos critérios, facilita a identificação que, olha, aqui nós entramos na área de teleradiologia. Então agora a gente tem o critério azul e ela segue nesse padrão até o final. A nova versão expande o olhar sobre a jornada do paciente, que era algo que todo mundo sempre auditou como se fosse, mas que a norma não trazia isso na versão. A sistemática que os requisitos estavam expressos na norma 5.1 não era essa sistemática pensada na jornada do paciente, era pensado mesmo em compartimentos, né? Em compartimentos de inspeção, assim, de verificação, né? Então, a nova versão expande o olhar sobre a jornada do paciente e sustentabilidade do serviço, incorporando temas estratégicos para a radiologia contemporânea. E lembre-se que quando a gente está falando de sustentabilidade, o conceito também é ampliado. Não é só sustentabilidade ambiental e social, mas também sustentabilidade financeira, que também foi um outro destaque que nós tivemos na área na norma, que foi também vamos dizer assim, um melhor tratamento das questões de sustentabilidade financeira, ou seja, um melhor detalhamento, ou seja, a gente subiu um pouquinho a exigência aqui nessa parte financeira também. Os principais destaques aí, a teleradiologia fortalecida, como eu já comentei, a governança clínica e cultura justa também teve um fortalecimento muito explícito aqui, principalmente em relação à cultura justa. Aí, os meus colegas auditores aqui que estão acompanhando sabem que essa pegada de cultura justa foi algo que foi crescendo muito em importância dentro do programa, né? E algo super, super importante e necessário quando nós estamos falando de inspeção, né? Porque as auditorias não deixam de ser um tipo de inspeção, mas você tem sempre duas escolhas aí. Quando você está fazendo uma inspeção, né? É você inspecionar com cunho punitivo ou inspecionar com cunho educativo. E aí a cultura justa entra exatamente para deixar bem claro para todos os serviços e para a sociedade que o intuito principal é a educação, não a punição, né? Então, as auditorias que a gente participa aí regularmente nos serviços, eu acho que esse é uma das grandes fortalezas do programa do PAD. A gente percebe realmente que as auditorias têm esse cunho educativo e não punitivo. Os clientes já entendem isso e já dão feedback para a gente nas auditorias, né? De que a auditoria foi leve, apesar de ser rigorosa, né? Muitas vezes eu já recebi vários feedbacks desses, meus colegas idem. Então, acho que isso também é uma conquista, né? Que mostra um grau de maturidade muito grande dentro do programa. Porque a coisa mais fácil que existe, talvez, dentro do meio de gestão, é que uma verificação se torne uma âncora para uma punição ou para uma restrição a alguma coisa. E aqui, apesar do amplo rigor que nós temos nas auditorias, nós já conseguimos ser identificados com essa questão da cultura justa e do cunho educativo. E a sustentabilidade socioambiental também. Eu não mencionei aqui a financeira porque ela já vinha muito forte na norma 5.1, dividindo espaço no item de governança e também no item especificamente financeiro, né, de controles financeiros ali. Mas o ambiental não era tão claro assim. Então, apesar da gente tratar de forma muito tímida algumas coisas relacionadas a resíduos, né, descarte, e ter uma preocupação assim tímida mesmo na versão 5.1, na versão 6 isso muda completamente e a sustentabilidade ambiental também ganha protagonismo. E, de novo, dialoga com o nosso mercado, né, com a transformação que o mercado tem passado nos últimos anos. A questão de inovação tecnológica também, novidade, também já comentei. Inteligência artificial, telecomando, ou seja, e aqui uma questão muito importante que talvez seja a grande contribuição do CBR enquanto instituição para a norma, né? Que é não se esquivar
dos temas difíceis da nossa área, né? Telecomando é um tema extremamente complexo de ser tratado, da mesma forma que teleradiologia foi e hoje já é bem mais estabelecido e formalizado. A mesma coisa com inteligência artificial. É um tema muito novo, muito difícil de se estabelecer enquanto auditoria, né? Da mesma forma que na versão 5.1 a LGPD também teve essa característica, né? De ser algo novo que estava, salvo engano, tá? Eu acho que a LGPD entrou na norma do PAD como critério antes da lei começar a valer em exigência, vamos dizer assim, começar a entrar em vigor efetivamente, né? Quando você aprova a legislação, ela tem um tempo para entrar em atuação. Então, acho que a do PAD, se não entrou antes, entrou muito próximo aí desse momento. Então também tinha essa característica ainda muito de incerteza, de tratar o tema de forma muito tímida, de tateando ali o que seria LGPD. E hoje a gente percebe que nas auditorias as clínicas já têm uma consciência do que é LGPD, já tem processos mais estruturados, auditorias. A gente sabe que ainda é um grande desafio, então talvez se a gente pegar uma estatística aqui de itens com observações ou com não conformidades, talvez LGPD seja das maiores incidências, mas isso também é algo esperado na medida em que a norma ainda está no momento de consolidação, de amadurecimento, tá? A questão de humanização e ética, então tem uma pegada muito de transparência também, cuidado centrado na pessoa, algo que a gente não pode perder de vista, né? E questões relacionadas aí à decisão compartilhada, tá, pessoal? Pessoal, se vocês forem tendo dúvida, vocês podem ir perguntando aí. Eu não tô monitorando o chat, não, tá? Eu tô meio no escuro aqui, eu Tô não aqui. deixei o Não, chat pode, aberto. pode colocar no chat que a gente vai olhando aqui também, Aí gente. pode me interromper, tá, Cássio? Se tiver alguma Tá pergunta, você pode bom, me interromper, não tem problema tá não. bom. Eu não tô vendo o chat, não. Se eu ficar vendo o chat, eu perco minha concentração aqui. Não, não, pode deixar. Ah, e aí, vamos lá, vamos entrar agora eu vou começar a passar aqui de forma bem específica agora e discutir com vocês as questões relacionadas às mudanças, né? Então, a primeira mudança aqui, que eu faço um comparativo, é a questão dos princípios, né? Então, na 5.1, por exemplo, o princípio de governança ele estava expresso como governança e gestão administrativo-financeira. Na norma versão 6, ele passa a ser governança e sustentabilidade, né? O princípio 2, que era a gestão da qualidade, passou para a jornada segura do paciente, né? Não que tenha havido um abandono da gestão da qualidade, muito pelo contrário, mas vocês sabem muito bem que existe essa discussão que a qualidade é de todo mundo, é algo sistêmico, né? Então a qualidade acaba permeando todos os requisitos. Ah, Realização dos serviços na norma 5.1 era o princípio 3, agora o nosso princípio 3 é acompanhamento e melhoria contínua. Nota que realização do serviço ele mudou para a jornada segura do paciente, né? E o acompanhamento e melhoria contínua aqui dialoga muito com a questão da qualidade, né? Ou seja, traz muito vamos dizer assim, essa competência da qualidade que é estar sempre estabelecendo processos e acompanhando, sempre com o objetivo de melhoria contínua. O princípio 4, que era os serviços de apoio diagnóstico, virou áreas de apoio e serviços complementares, né? E todo o suporte, eu vou estar com vocês nesse tema também, mais pro final, né? A questão de tecnologia entra aqui, a gente vai ver também no detalhe na outro webinar. E gestão de infraestrutura, radiação e segurança, que acabou virando infraestrutura e sustentabilidade ambiental, que é onde a gente entende que as questões de infraestrutura talvez sejam seja a área em que mais tem a oportunidade de iniciativas relacionadas à sustentabilidade ambiental. Aí a gente fala em questões de energia, com projetos de energia solar, por exemplo, baixo consumo de energia, questões relacionadas a descarte, enfim, estruturação dos serviços, questão de redução de desperdício de água, algumas outras iniciativas aí que a gente entende que seja mais tenha mais oportunidade de implementação nessas questões relacionadas à infraestrutura.
Então, esses são os princípios, tá, pessoal? E aí a gente está, se a gente estivesse num voo de helicóptero, né? A gente está aí a 1.000 metros olhando a norma, né? Ou seja, a gente está vendo de forma mais ampla como a norma está organizada em princípios. E aí, quando a gente desce um pouquinho o helicóptero, a gente chega nos itens, né? Que aí são as exigências propriamente ditas, né? Então, aqui na versão 5, governança e gestão administrativa, a gente tinha em governança 12 critérios. Né? Na versão 6, são 6 critérios mais relacionados a planejamento estratégico e compliance. Então, olha que interessante foi essa mudança, né? Quando a gente trata governança, quando você fala governança, é algo meio abstrato. É difícil a gente entender, governança é o que especificamente? Né? Então, esse entendimento do que é governança, ele foi levado lá para o princípio. E a exigência de governança, ele desceu. E aí a gente, ao invés de a gente estar cobrando governança, a gente está cobrando planejamento estratégico e compliance, com 6 critérios, sustentabilidade financeira, que era a gestão administrativo-financeira anteriormente. E notem que esse termo, a simples mudança de gestão para sustentabilidade, também já é importante, porque quando a sustentabilidade financeira é algo mais amplo, né? A gestão administrativo-financeira restringe um pouco mais. Então, aqui, quando a gente fala de sustentabilidade, eu percebo uma liberdade maior de você atuar financeiramente dentro da clínica do que quando a gente está falando de gestão propriamente dita. Desempenho e melhoria contínua com 2 critérios. A gente tinha gestão de dados pessoais sensíveis com 8 critérios que estão relacionados à LGPD. Isso foi também dividido na norma, basicamente, se eu me lembro bem, em 2 itens. Né? Na TI, um item, e tinha um outro item, talvez seja na jornada do paciente. Posso estar enganado, mas vocês vão ter essa confirmação nos próximos webinars. Transparência e ética com 4 critérios, que também é um item assim que da mesma forma que outros itens eram tratados de forma muito, muito tímida, agora não. Eles têm item específico com exigências específicas relacionadas à transparência e ética. Então, comparativo aqui, né, quando a gente olha esse comparativo primeiro aqui da governança, nesse princípio 1 aqui, esses primeiros itens, a gente consegue entender. Lá na norma, vocês vão ter também um guia bem interessante que antes de entrar nos requisitos, nas exigências, você tem um resumo, como se fosse um índice. Então ele mostra o item, ele vai mostrando os requisitos embaixo. Então isso facilitou muito também a, a localização das exigências dentro da norma. E aí, descendo um pouco mais, né? Agora já falando das exigências aí, né? Então a gente tem que, por exemplo, na norma 5, 5.1, nós tínhamos habilitação legal e responsável técnico nos critérios 1.1.1, 1.2. E na versão 6 a gente tem lá, como eu disse, o item 1.1, que é planejamento estratégico e compliance, e a gente desce para itens como gestão de compliance e conformidade legal. Conformidade legal é importante também esse termo estar tá mais explícito, né? Antes a gente tratava de algumas normas ao longo dos critérios, e agora a gente já tem de forma mais clara essa questão da necessidade de haver uma gestão de conformidade legal. É um item core, né? Está muito mais detalhado, como eu disse, inclui alguns pontos de LGPD aqui, né? E trata também questão de rastreabilidade, que também é algo que está bem mais. Como é que eu vou dizer isso? Bem mais à mostra, assim, bem mais visível nessa norma, assim, de forma objetiva do que nós tínhamos na 5.1. Lá na 5.1 a gente falava de definição de objetivos estratégicos, né? Então isso é meio que uma recomendação, né? Que objetivos estratégicos, quem lembra aí das metodologias dos frameworks de planejamento estratégico, o objetivo estratégico está muito ligado àquele framework do Balance Scorecard, né? Que você tinha mapas estratégicos que derivavam em objetivos. Então acaba quando você usa essa nomenclatura, você assume também talvez uma postura um pouquinho prescritiva aqui, mas que isso foi atualizado e corrigido já para a versão 6. Provisão de recursos, que estava no 1.9,
né? E aí tem mais dois aqui, ó, gestão de comissões obrigatórias, que no final a gente passou para gestão de comissões obrigatórias que manteve, né, colocado como item core, e também teve mais detalhe, né, incluindo comissões de ética e de risco, deixando mais claro ali, aprofundando um pouco, eh, deixando mais objetivo mesmo quais as comissões, quais as normas que são exigidas, e a questão de fornecedores e contratos, né, que inclui agora um programa de qualidade para teleradiologia e telecomando, que é uma exigência aí de qualificação de fornecedor. Né? Ou seja, tem teleradiologia, tem telecomando? Ok, entendo, é isso aí, é evolução, é importante, é necessário, mas precisa ser feito com diligência, com foco na segurança e no paciente. Então, aqui também a gente tratou isso de forma bem específica para não haver dúvida quanto a essas questões. Gestão de fornecedores, né, na verdade, também é uma das normas é um dos itens bem complexos, assim, né? A gente ainda tem, né, nesse item muita confusão, o que que é qualificação, o que que é avaliação de fornecedor, né? Tem alguns serviços que tem muito mais foco em avaliação do que qualificação, tem outros que confundem o que que é avaliação com qualificação, enfim. Então é importante dizer que eu sempre, nas auditorias, eu sempre comento que quando se pensar em qualificação, você tem que pensar em habilitar o fornecedor a fornecer, ou seja, uma habilitação ao fornecimento. Isso é qualificação, que pode incluir um desempenho nas avaliações relacionadas ao fornecimento. Então, imagina que eu tenho um fornecedor que está me fornece todos os insumos ali médicos, mas ele sempre manda faltando item a minha entrega, ou ele sempre atrasa a entrega, enfim, isso pode penalizar ele em termos da avaliação da qualidade do serviço ou do produto que ele está fornecendo. Essa avaliação ruim dele como fornecedor pode levar à inabilitação dele para fornecer, ou seja, a desqualificação dele como fornecedor. Então, quando a gente fala de qualificação, a gente está falando de habilitação para fornecimento, e quando falamos de avaliação, aí é uma questão de desempenho, né? Ou seja, a qualificação ela vem antes da avaliação, ou seja, para que um fornecedor possa fornecer, primeiro é preciso habilitá-lo, garantir que ele tenha conformidade legal, que ele seja uma empresa que tem licença e tem condições, vamos dizer assim, legais para fornecer aqueles materiais e tem estrutura segura para fornecimento. Nós estamos aí num momento que essa discussão de qualificação de fornecedor está bem presente com essa questão das bebidas alcoólicas aí, né? Ou seja, é um caso clássico de fornecedor desqualificado ou não qualificado que não deveria estar fornecendo um produto, mas que forneceu, e aí a gente tem todo esse drama pelo qual as pessoas que foram vítimas aí dessa situação estão passando, né? Então, é bom a gente fazer essas reflexões, né? Às vezes a gente, mas é muita burocracia, é burocrático mesmo, porque quando a gente abre mão de algumas burocracias, alguns processos e alguns requisitos, a gente assume um risco, né? Como imagina, as empresas que compraram e que não têm um processo hoje bem estruturado de qualificação e avaliação de fornecedor, como que elas vão se defender judicialmente? Né, desse escândalo, por exemplo, das bebidas alcoólicas, né? Então é muito complexo isso. E às vezes a gente olha para um item e a gente não entende a dimensão que esse item pode ter na prática, no dia a dia, na gestão, o risco que isso pode ter para as clínicas, né? Fazendo analogia com as bebidas aí, aquelas empresas que não têm qualificação e avaliação do fornecedor vão ter muita dificuldade de provar que elas não estavam de má fé quando compraram esses itens adulterados, né? As bebidas adulteradas. Enfim, mas isso é outro assunto. Depois a gente pode evoluir nas perguntas. Em relação à sustentabilidade financeira, tem um novo foco, né? Então, a sustentabilidade financeira, eu brinco que nunca foi auditada sozinha na norma 5.1. Não sei se vocês lembram disso, porque era um item tão pequenininho
que ele sempre estava ou junto com governança, ou junto com alguma outra área maior, assim, que era um item realmente bem tímido na versão inicial. Era um tema tabu quando a versão 5.1 foi lançado, porque a gestão financeira das clínicas ainda tinha um grau de maturidade muito pequeno e que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, hoje também, entender esse item de sustentabilidade financeira com esse novo foco, né, mais detalhado, mais exigente, é também reconhecer que houve uma evolução do nosso mercado nesse ponto, né? Seja porque o mercado ficou mais desafiador em termos financeiros, necessitando que a nossa gestão financeira e a nossa busca pela sustentabilidade tenha também uma exigência muito maior. Então, é muito legal perceber isso, né? Que a norma também vem acompanhando o grau de evolução e maturidade dos serviços e do mercado como um todo. Então, por exemplo, se lá na 5 a gente tinha critérios mais gerais de acompanhamento de indicadores, por exemplo, de receita e despesa, né? Contas a pagar e receber e gestão de glosas, na versão 6 a gente evolui para orçamento, temas. Cara, gente, orçamento 2025, né? Então, assim, orçamento, estrutura de custo, né? Que, cara, assim, tipo, esses dois temas aqui cada um já dá um MBA dentro da área de radiologia e medicina diagnóstica. Gestão de fluxo de caixa, idem. Gestão de faturamento e glosas, que aí veio da versão 5. Política de preços, né? Olha só, isso aqui já é uma questão quase de defesa profissional. Doutora Aline tá aí, não me deixa mentir. Política de preço é uma questão já para além de sustentabilidade financeira, né? Acho que tangencia um pouco até a própria defesa profissional. Investimentos, indicadores de desempenho financeiro, né? Antes a gente tinha indicadores de acompanhamento, né? Ou seja, a receita está subindo ou está descendo, mas agora indicadores de desempenho financeiro, ou seja, que evolui um pouco na exigência e estimulam, por exemplo, o benchmark, né? Ou seja, a gente tem algumas companhias de medicina diagnóstica que têm capital aberto, então é um convite a vocês aí, né, nessa versão nova, começarem a olhar para esses benchmarks do mercado aberto e comparar com a tua clínica. Aí você vira para mim e fala assim: ah, mas a minha clínica é pequenininha, como é que eu vou me comparar com o Fleury? O Fleury tem lá um percentual da folha de pagamento em relação à receita do Fleury, ele tem um uma questão, por exemplo, de insumo, o percentual que ele gasta com insumos em relação à receita total. Então você consegue, com alguma boa vontade aí e algum tempo, você consegue identificar um comportamento de custo do Fleury ao longo do tempo, se é o mesmo que o seu, de receita, se é o mesmo que o seu. Enfim, tem uma série de marcadores aí das empresas que têm dados públicos, né, financeiros e relação com investidores, que vocês podem ter como benchmark. Então, o indicador, olha que interessante, a gente vai um pouco para além da meta, né? A meta é algo de autoconhecimento, é um desafio pessoal do serviço, né? Interno. Mas você pode ter um benchmark, ou seja, algo externo, ou seja, olha, eu estou me comparando com um líder de mercado, estou me comparando com alguma empresa que está um pouco mais à frente de mim, que tem um perfil diferente. Então é interessante a gente também evoluir para isso. Foco explícito em transparência, né? Aí tem um critério novo aí que fala sobre política de cobrança e transparência nos preços, né? Ou seja, é um item também que traz também uma questão muito importante para o nosso mercado, né? Que é é, é, deixar bem explícito como que a gente tem conduzido o negócio e como que as empresas da área de medicina diagnóstica conduzem os seus preços, porque às vezes a gente vai falar que o exame tal tá barato demais, o exame tal tá caro demais, e não existe transparência a respeito de como essa política de preços funciona, né? Então isso dificulta também a gente fazer negociação, dificulta a gente a discutir realmente se determinado procedimento está bem valorado ou não, né? Então aqui trazer isso para a norma é também um reforço para ajudar a gente dentro dessas variáveis aí do mercado e de preço que, repito, né? Para mim, preço hoje na nossa área, ele transcendeu a questão financeira e já
começa a tangenciar questões relacionadas até à própria defesa profissional. Desempenho e melhoria contínua, né? Então aqui a gente tem a avaliação de desempenho do sistema de gestão da qualidade, integrada à governança, né? Ou seja, conectando a alta direção à importância de se monitorar e de acompanhar e de endossar o sistema da gestão da qualidade. E na norma 5 a gente já trazia esse assunto de forma bem dispersa, um pouco no princípio 1 e no princípio 2, gestão da qualidade. Tinha uma questão de acompanhamento de desempenho que era praticamente um critério, que era 1.1.8, que a gente auditava isso de forma bem, como é que eu vou dizer, bem cartesiana, né? Era tipo assim, ó, o item desculpa, gente, que eu tenho uma assessora aqui comigo. Então a gente tinha cobrava isso de forma bem cartesiana mesmo, tipo, o indicador tal, tem, deixa eu ver, aí via análise crítica, tal, o indicador tal, tem, não tem, e isso expandiu, porque quando a gente está falando de acompanhamento de resultado, né, de desempenho, vamos dizer assim, não justifica que a gente tenha um único critério, numa única área falando sobre isso, né, porque toda a organização hoje é orientada a dados, orientada a resultado e, consequentemente, orientada a desempenho. Então, isso também foi uma mudança, na minha opinião, uma das mudanças mais relevantes, assim, de mostrar para a pessoa que fosse, olha, meu amigo, dentro do seu processo, você tem que monitorar e ter indicador no processo todo. Não é só dois ou três indicadores ali assistenciais, alguns financeiros, não. Tudo tem que girar em torno de resultado. Né? Se a gente perde resultado, né? Aí você sabe bem, né? Se a gente perde o foco em resultado, a gente acaba conversando sozinho, né? Ou seja, é quase um delírio, né? Se você não sabe o resultado e você quer tomar alguma ação, é algo assim, é um salto no escuro praticamente. E as responsabilidades do SGQ que ficavam no princípio 2. E aí, quando a gente está falando de desempenho e melhoria, que é o item 1.3 na versão nova, né? A gente tem que a definição de acompanhamento de indicadores, que é o item core, que existe alinhamento estratégico, ou seja, sabe aquele indicador que não tem nada a ver com nada? Sabe? Você tem lá uma estratégia de aumento de receita. Aí, mas qual indicador você está tratando para essa questão do aumento de receita? Ah, eu tenho aqui um indicador de quantidade sei lá, quantidade de reclamações do call center, ou seja, indicadores que não conectam bem com os temas estratégicos, né? Que isso também é um desafio, tá, pessoal? Definir a estratégia já é um desafio enorme. Agora, fazer essa estratégia ser disseminada e criar indicadores para monitorar se você está atingindo esse objetivo estratégico ou essa estratégia que você tem é ainda mais difícil. Porque as relações entre estratégia e os números que a gente consegue produzir nem sempre são lineares. Ou seja, a gente precisa muitas vezes tratar o número como um marcador daquela questão estratégia. Então, por exemplo, se eu tenho uma estratégia relacionada ao aumento de receita, né? Não é só o aumento de receita que vai ser o meu indicador, mas também, por exemplo, a segmentação dessa receita, a margem, né? Ou seja, então tem várias possibilidades de medição que podem estar relacionadas a uma estratégia, por exemplo, como essa de aumento de receita. Então, exige alinhamento estratégico, que é essa questão de não ser um indicador perdido no mundo, né, no tempo e no espaço, ou seja, tem que ter uma lógica estratégica, né? E é muito legal isso porque tem cliente que a gente vê claramente que ele não conseguiu entender essa ligação. Né? Por exemplo, aquele indicador de reconvocação, ele está meio perdido ali, né? Ou seja, tem uma questão de reconvocação aí, mas ele é do médico, ele é do processo, ele é do técnico, ele está na enfermagem, quem está gerenciando isso? Quem que é o responsável por essas questões? Né? E os planos de ação para tendências desfavoráveis. Cara, isso aqui foi um trabalho jesuítico, né? Essa palavra eu acabei de inventar. Foi um trabalho de evangelização aqui, porque muitas vezes a gente fala de ações corretivas e preventivas, né, de NIRMIS, ou seja, de análises que visam se antecipar aos problemas, né, de sair de uma postura 100% reativa para uma postura ativa.
né? E a gente sempre falhou muito em ter isso. E, na minha opinião, na parte de monitoramento de desempenho e indicador é onde a gente mais falhava nisso. Por quê? Muitas vezes você identifica que o resultado do indicador ele vem piorando mês a mês, mas ele ainda está dentro da meta. Ele não chegou a sair da meta, mas ele vem com uma tendência de piora. E aí você não tinha nenhum plano de ação para isso. Ou seja, eu tenho 4 meses de deterioração de um resultado, ou seja, de piora de um resultado, e aí só no quinto mês que esse resultado perdeu a meta é que eu vou olhar para ele e falar assim: opa, perdemos a meta, temos que criar um plano de ação para isso. Então, com uma postura preventiva, proativa, né, a gente já pode começar a perceber que, opa, eu tenho uma tendência desfavorável de indicadores de 3 meses. Então, eu não preciso esperar o quarto, o quinto para ele perder a meta para eu agir. Eu já tenho uma evidência objetiva e bem clara de que tem alguma coisa acontecendo ali que não está alinhado com minha expectativa. São 3, 4 meses de piora de resultado até perder uma meta, né? Até porque as metas nesse nosso ambiente têm ficado cada vez mais anacrônicas, né? Ou seja, elas têm ficado cada vez mais sem sentido muito rápido, né? Eu vou dar um exemplo para facilitar o entendimento de vocês. Por exemplo, na minha clínica, eu tenho uma meta relacionada a, sei lá, eventos na ressonância magnética. Só que de um mês para outro, eu instalei uma nova máquina. Então, tipo assim, se eu olhar só o evento de forma cartesiana, opa, peraí, dobrei a quantidade de evento? Então, assim, opa, vamos entender que, não, agora eu vou precisar mudar um pouco a lógica do indicador, ou separar por máquina, ou fazer uma média ponderada, ou seja, reduzindo um pouco a importância dos eventos da máquina nova no todo, porque ela acabou de entrar e, obviamente, isso mudou o parâmetro de comparação. Enfim, relativizando isso, talvez, né? Então, eu achei muito interessante essa mudança aqui na questão de acompanhamento, tá, pessoal? Responsabilidades do sistema de gestão da qualidade, ou seja, o item core também, que aprofunda a necessidade de análise crítica pela direção, né? Ou seja, trazendo a direção para um envolvimento um pouco maior, incluindo peer review, peer learning, que são as questões relacionadas a laudo, qualidade do laudo, né? Que é um objetivo, porque, em última análise, se o laudo não é o único resultado do nosso trabalho, ele é o principal resultado do trabalho, né? Ou seja, ele que formaliza toda a jornada do paciente, ou seja, ele é a nossa entrega, né? O laudo é a nossa entrega, vamos dizer assim, em última análise. Obviamente que numa questão bem, simplificando bem a questão, né? Mas é importante, e por isso essas questões relacionadas à qualidade do laudo, a peer review, né, que é de revisão, e peer learning, que é de aprendizado, né? Lembra que eu falei lá no início sobre a questão do foco educacional, né? Ou seja, estimular peer learning é estimular também esse viés de cultura justa, de aprendizado, né? Isso aí já focado também no laudo. Tô terminando, tá, pessoal? Eu já nem sei o meu tempo, eu não tô controlando o tempo. Se alguém quiser me sinalizar, Não, não fica à vontade. A gente chegou às 8h30 agora, mas a gente pode estender um pouquinho, não tem problema não, tô Anderson. quase terminando, já faltam Em paz. 80 slides só, é coisa rápida. Ótimo, que a gente vai aprender bem sobre governança hoje. Brincadeira. Brincadeira, pessoal. Faltam 4 slides só. É, aqui, lembra que eu falei do item de transparência e ética, né? Então aqui a gente também expande o conceito de ética, trazendo a temática de transparência, de integridade, de responsabilidade social, né? Ou seja, ética, de novo, né? Um tema super complexo, pode ter várias interpretações, mas aqui tá aí a sabedoria da norma, que é mostrar quais os domínios da ética que nós vamos tratar aqui nessa versão, que é principalmente o domínio da transparência, da integridade e da responsabilidade social. Na versão 5, olha só o tamanho da timidez que era esse assunto, né? Esse tema. Era o foco em código de conduta e comitê de ética aqui, né? 3 itens. E a gente expandiu para cá
né? São 4 itens, né? Ou seja, a gente está falando de cultura, ética e integridade. A gente mantém aqui a questão do foco no código de conduta, né? Mas exige treinamentos regulares, é outra inovação. Porque antes era aquela história, tem o código de conduta? Tem. Ah, beleza. Mas aí, de repente, você percebia que, apesar de ter um código de conduta, o conhecimento e a disseminação desse código de conduta na organização ainda era muito incipiente, ou seja, muito tímido, muito fraco, algo que também aparece muito em auditoria, né? Essa questão da sensibilidade ao código de ética. Transparência na comunicação e decisões compartilhadas. Ou seja, é um critério novo, focado na autonomia do paciente, ou seja, a gente tem temáticas ali, por exemplo, de recusa de contraste, né, e de exigir que a clínica tenha uma transparência em relação ao que está sendo executado, né, dentro da jornada, com o paciente, ao que ele vai se submeter, a divulgação dos serviços, né, as informações que são passadas pelo paciente, né, para o paciente, para que ele também tenha protagonismo dentro da assistência. Eu acho que essa é a grande questão aqui, né? A gente dar condições para que o paciente também seja protagonista dentro do processo assistencial. Governança organizacional e clínica, a gente tem um critério novo também, que está falando de gestão de processos clínicos e organizacionais, de forma mais explícita. Bom, gestão por processo, né, pessoal? Não preciso nem falar, né? Isso aqui é o arroz com feijão, né? Não tem. Quem tá fugindo disso, quem ainda não tem clareza sobre essa temática aqui, olha, pode repensar, voltar lá e intensificar os estudos, porque realmente processos para a gente é algo tá bem no centro. A responsabilidade social e sustentabilidade, critério novo, como eu falei, sustentabilidade chegando, responsabilidade social também, abordando temáticas muito sensíveis e também muito negligenciadas dentro do nosso mercado, que é a questão da inclusão, equidade, direitos humanos e práticas sustentáveis. A gente ainda tem muita barreira para tratar disso aqui, tá? Isso aqui é um projeto muito bem comprado pelo CBR, né, para essa versão da norma. Falando um pouco de governança em teleradiologia, né? Notem que as cores mudaram, né? Muito bom isso, pessoal. Muito didático. E aí, governança em teleradiologia. Norma 5. A gente não tinha uma sessão dedicada para isso, em teleradiologia. Né? A tele era tratada como um fornecedor crítico, né? E trabalhava ali as questões de qualificação e avaliação, principalmente. Né? E ao longo da norma, outros critérios pontuais. Quando a gente tratava de um tema que a gente tinha mais clareza de aplicação na tele, a norma trazia esse tema específico para a teleradiologia. Na 5.1 também não havia uma estrutura de governança formalmente descrita para serviços 100% remotos, né, que são as teles. E aí agora a tele tem uma norma inteira, né, e governança específico para ela também. Né, e o princípio, olha que legal, governança e sustentabilidade em teleradiologia. E não se engane, não é o requisito da radiologia copiado com o nome teleradiologia incluído. Não. Foi especificamente trabalhado para refletir exigências que sejam coerentes com a área de teleradiologia. Então, notem que não é um copia e cola aqui, não. A gente entendeu a teleradiologia e esse critério está adequado à realidade da teleradiologia em relação à temática de governança. Então, a gente tem aqui uma estrutura espelhada adaptada, possui os mesmos 4 itens que são adequados, né? Então, óbvio que teriam que estar aqui, mas também traz outras questões relacionadas, por exemplo, no critério de compliance, a questão da exigência do CNES, que também tangencia um pouco essa questão normativo legal aí, né? E foca a questão de riscos aqui, que foca na análise de falhas de conectividade de cibersegurança. Ou seja, aqui vocês percebem que é pensado especificamente para teleradiologia. E aí, resumindo aqui para finalizar algumas conclusões, né? Então, a norma
a PAD versão 6 representa uma evolução significativa. Vocês puderam ver aí como que a inclusão de novos itens e o entendimento mais aprofundado e mais maduro de outros itens, por exemplo, o financeiro, estão muito presentes. A gente tem uma estrutura, né, mais estratégica. Eu disse que é mais fácil navegar por essa norma. Vocês vão perceber isso. De início é mais difícil porque a gente já tinha uma pré-concepção da norma anteriormente, né? Então, é uma mudança. Toda mudança exige um pouco mais do nosso empenho ali e do nosso esforço cognitivo. Mas, passada essa primeira impressão, realmente é muito mais fácil de se navegar do que a outra versão. O foco em sustentabilidade, também já falei bastante sobre isso, não vou me alongar. O alinhamento de futuro da norma, ou seja, aí é uma questão de vanguarda também, de olhar para frente, né? Assumindo teleradiologia como um tipo de prestação de serviço já bem estabelecido no nosso mercado e trazendo de forma inicial já uma preocupação e um olhar para telecomando, para inteligência artificial, já também com o objetivo de ir plantando a sementinha na mente do serviço. Olha, a gente precisa olhar para isso aqui. Não é só trazer a IA para dentro da empresa. Não é só botar o telecomando para operar a máquina à distância. A gente precisa ter um outro olhar, né? Evitando que coisas tipo esquecemos o paciente dentro da sala e fechamos a clínica, sabe? Essas coisas assim. É, Cuidado centrado na pessoa, né? E aí, também na minha cabeça e na minha interpretação, uma luta muito interessante do PAD, que é fortalecer essa questão de cultura justa, de governança clínica, de decisão compartilhada, né? Não deixando o paciente no polo passivo da relação, ou seja, trazendo ele, estimulando para que o paciente seja protagonista dentro do processo. Então, isso também é algo que para mim foi uma evolução gigante. E uma última frase que, em suma, a versão 6, a gente pode considerar que é muito mais do que uma atualização de requisito, né? Ou seja, é também uma espécie de convite à transformação do serviço, porque traz temas novos, não tem medo de tratar temas sensíveis, né? Ou seja, como transparência, como ética e etc., né? E também prepara as clínicas e ancora todo o mercado de medicina diagnóstica, né? A gente estava falando de benchmark há pouco, né? A norma também tem esse papel de ancorar as discussões, de trazer os temas que no futuro serão chaves dentro do nosso mercado. Tá, pessoal? Bom, era isso aí. Eu espero que eu não tenha sido muito muito monótono para vocês, que eu tenha sido claro nas informações passadas. Bem-vindo versão 6, né? A gente abre efetivamente aí os trabalhos já com curso, com regras de transição. Consultem as regras de transição, tá, pessoal? Para a versão 6, que já estão disponíveis lá no site. Qualquer dúvida, podem fazer contato comigo aí. Terei o maior prazer de ajudar vocês, de a gente dividir aí as nossas angústias, nossas ansiedades. Fique à vontade para fazer contato. Obrigado aí, CBR. Obrigado, Cássio, mais uma vez aí pelo convite. É sempre muito bom, pessoal, estar aqui. Muito bom mesmo. Valeu. Eu que agradeço, Anderson. Nossa, sempre tão solícito, tão eficiente na comunicação. O Anderson estava com a gente também no lançamento da norma e foi ótimo. No lançamento da Que norma, na bom. defesa profissional, né, no MBA da FIA. Então, Anderson estava no congresso inteiro. Não estava na parte da radiologia mesmo dos médicos, mas o Foi resto ele muito, estava em todas as foi salas. muito bom. Foi muito bom. Ai, Ele, ai. o André também estava lá com a gente, foi muito bom. Gente, é isso então. O William perguntou aqui no chat, tem duas perguntas. O William perguntou sobre o que a ISQA exige. William, a ISQA, para quem não sabe, a norma da ISQA, a gente está lá no site da ISQA, nós temos que utilizar a norma da ISQA, né, para fazer o PAD. Então, a norma da ISQA ela é separada em duas partes, né? Eu separo a norma da ISQA em duas partes. A seção 1 e 2 é só sobre o projeto de como a gente cria ou revisa uma norma. Então, a gente tem que seguir com o projeto como eles pedem. Então, primeiro, toda norma que é revisada ou criada, ela precisa estar primeiro embasada em legislação, depois
tem as boas práticas nacionais e internacionais. A gente tem que embasar metodologias de acreditação de outras acreditadoras que fazem, que são semelhantes ao nosso segmento, também tem que embasar. A gente tem que chamar a equipe de especialistas no segmento, a gente tem que chamar órgãos públicos, instituições, sociedades, tem toda uma metodologia de cronograma, de etapas. Então, só a primeira parte da norma da ISCO é só sobre o projeto de revisão. A metodologia, o que tem que usar, material, conteúdo, teste, como que é testada, consulta pública. Então, tem toda uma metodologia que a gente precisa seguir, né? Que foi um trabalho de quase 12 meses que a gente está, desde o ano passado, desde o final do ano passado, a gente está trabalhando na revisão da norma, né? É um monstro a revisão. A gente vê a norma assim, mas é um projeto com muitas pessoas, foram quase 60 especialistas trabalhando, diversas instituições atuando, então, assim, foi muita gente, dá muito trabalho fazer uma norma, por isso que eu acho, assim, a gente tem que aproveitar muito, né? Além das instituições acreditadas que vão buscar acreditação, até mesmo instituição que ainda não vai buscar uma acreditação, mas quer uma ferramenta, né, para estabelecer critérios, para estabelecer práticas de gestão, de sustentabilidade, de qualidade. A norma é uma ferramenta. Eu acho que para mim a norma é um presente, na verdade, né? Porque foi muita gente trabalhando, muita gente competente, né? Só os auditores do PAD foram todos, né, que trabalharam para a norma. E isso já é um ganho muito, porque são pessoas muito qualificadas, né? Que estão no dia a dia, que estão na prática. Então, assim, os auditores trabalharam muito para essa norma, né? Mérito todo deles. Foi um projeto muito legal. E além dos auditores, os clientes trabalharam na norma, que para a gente foi fundamental através dos testes, né? Os clientes testaram a norma, né? Eles responderam vários formulários e eles trouxeram a visão do cliente, né? A visão deles de mercado e a visão do cliente, que também agregou demais para a norma, né? E, por último, a consulta pública, né? Que foram aí toda a sociedade que conseguiu contribuir, fora todas as comissões médicas do colégio que também contribuíram para a norma. Então, assim, essa norma, ela teve muitas contribuições, muitas delas foram aceitas, né? Foram revisadas através dessas contribuições. Então, é um material muito rico para não só para a implantação de boas práticas, para trabalho, para, né, enfim, para qualquer atividade que vocês vão fazer. E a norma da ISCO, ela tem que ser utilizada na íntegra. Então, no começo, ela fala só do projeto e do 3 da seção 3 em diante, né, do princípio 3 em diante, que é o 3, 4, 5 e 6. Aí é só exigência do que tem que ter na norma. Então, por exemplo, governança clínica, é exigência da ISCO que tem na nossa norma. Então, ela pede lá, existem padrões que tratem da governança clínica, com indicadores, com gerenciamento de risco, com auditoria clínica. A gente precisa ter no nosso. O que que ela está perguntando? Os seus padrões que você está definindo têm exigências relacionadas à governança clínica? Então, os auditores também utilizaram a norma da ISCO para verificar se tinham esses padrões, se tem esses padrões, se o que tem está atendendo ao que a ISCO quer, né? Então, além de todo o material de legislação, além de todo o material de ACR, boas práticas, manuais, enfim, além disso, também foi utilizado, principalmente, o material da ISCO, tá? E a doutora Aline perguntou aqui de teleradiologia. A gente tem, ó, o Anderson já até passou o material aqui, viu, gente, no chat. Obrigada, viu, Anderson? Isso que é rapidez, gente, eficiência. A gente, quem quiser o material agora que ele apresentou, tá aqui no chat, tá, gente? Só baixar. E a doutora Aline tem uma sessão só de teleradiologia. Então, assim, ó, todos os princípios que tem para clínicas, a gente tem os mesmos princípios para teleradiologia, inclusive cuidado centrado no paciente em teleradiologia, evento adverso em teleradiologia, tá? Não é não, Anderson? Então, a gente Toda tem vez que alguém todo. fala esse tema, é para mim, tá, gente? Toda vez que falar isso, é para mim. Foi um tema bem discutido. Mas a gente tem a sessão de teleradiologia, ela tem todos os princípios
e não quase todos os itens que têm clínicas. Obviamente, tem itens em clínicas que não se aplicam. Por exemplo, quando chega na jornada segura do paciente, lá em teleradiologia a gente está chamando jornada segura do exame, né? Porque a gente não tem o paciente, mas a gente tem o exame. E aí ele segue o fluxo do exame e não do paciente. Então você não vai ter lá separado ressonância, tomografia, como tem em clínicas. Então isso muda em teleradiologia. Por isso que o Anderson falou, não foi um copia e cola, muito pelo contrário. A gente desceu bem nos critérios de teleradiologia, discutimos os líderes, né, os auditores líderes que assumiram aí esses critérios de tele, a gente desceu bem nesses critérios para ficar de fato bem aplicável, né, porque a gente entende de teleradiologia e porque a gente entende de segurança em teleradiologia, né, que isso também foi muito discutido no grupo, né, ah, mas isso aqui não compete à realidade. A gente não está trazendo aqui o que compete à realidade. A gente está trazendo aqui o que o Colégio Brasileiro de Radiologia entende de segurança, né? De um exame seguro, eficiente, que de fato vai agregar para uma conduta clínica adequada de acordo com o resultado que tiver esse exame. Independente se ele é feito na clínica, lá com o médico laudando, ou se ele é feito fora de uma clínica por teleradiologia, o resultado tem que ser o mesmo. Então, a gente traz essa questão da segurança do exame para a teleradiologia, tá? O PAD também segue algum parâmetro da Joint Commission? Com certeza, William. A gente fez uma pasta, né, para os auditores, para os especialistas que fizeram a revisão do critério, tinha uma pasta com mais de quase 200 artigos, legislações e metodologias de outras acreditações. Quais metodologias nós usamos? Usamos Joint Commission, usamos a ONA, usamos o PALC, usamos o PAC, né? Usamos uma metodologia australiana de acreditação, usamos outra metodologia que eu não me lembro agora, acho que era norueguesa de acreditação. Então, a gente usou, sim, outras metodologias de acreditação, primeiro porque a gente precisa ver o que o mundo está fazendo e está falando de acreditação. E segundo, porque é uma exigência da ISO. Então, nós utilizamos, sim, outras metodologias, tá bom, William? Não só a Joint Commission, como outras nacionais e internacionais também. O que mais, gente? Vai, vocês querem saber? Mas aí Parabéns, sempre Ana. é bom destacar também que, da mesma forma que a norma de tele, essas fontes que a gente utilizou também não foram copia e cola, sempre trazendo isso para a realidade do nosso mercado, para a realidade brasileira. Então, assim, não, é uma consulta raciocinada, né? Ou seja, opa, vamos lá, isso aqui a gente pode aproveitar, isso aqui não faz sentido para a gente aqui no nosso mercado. Então, sempre trazendo e incrementando o que a gente tem por lá, mas sempre preservando a nossa identidade aqui, né? Ou seja, trazendo para um uso raciocinado, não simplesmente um copia e cola, como a Cássia disse, né? Sim, e é isso que o Anderson falou, que o que agregou muito para a norma é a vivência, né, dos especialistas que trabalharam na revisão, a vivência deles de mercado, né, tanto que a gente tinha muitas discussões assim, gente, mas isso, né, o Anderson era o primeiro a falar, mas isso é utopia, não tem condição, né, e aí a gente, então, tem práticas que vocês vão ver na norma que está como recomendação, que o mundo ideal seria de fato que a gente fizesse, mas a gente entende que hoje não se enquadra a gente exigir. Então, vocês vão ver que vai estar na norma como uma recomendação, porque a gente já está começando a preparar as instituições para, numa próxima versão, a gente já começar a exigir, mas pelo menos a gente já começa a trazer para o pensamento, né? Para as pessoas começarem a já pensar naquela boa prática, como uma recomendação, né? Porque a gente, obviamente, todos que estão aqui, que atuaram na norma, trouxeram uma visão de mercado, a gente também não está alienado a isso, né? Isso foi muito considerado e ponderado. Mas a gente jamais pode colocar, né, em questão a segurança, né? A segurança, o resultado do laudo, o resultado do exame, isso não pode ser jamais, mesmo que o mercado não vai assumir, ai, mas testes não tem condições de fazer isso, a gente não consegue. Primeiro que a legislação, então isso a gente não vai jamais abrir mão disso, né? E de segurança do paciente, enfim. Mas questões que a gente consegue, né? Principalmente relacionadas à sustentabilidade socioambiental, né? Que a gente conseguiu deixar ele como uma recomendação, a gente já está começando a trazer, né, para as instituições começarem a se acostumar com o tema, se acostumar com a boa prática, tá? O que mais, gente? Isso, que o Carlos está falando aqui, o Carlos, nosso editor, Carlos Ferreira. Um abraço, Carlos. Obrigada, viu, por você estar aqui.
Fora as legislações modificadas e atualizadas, né? Foram bastante, a gente teve bastante atualização aí de legislação, né? Outra fonte grande de consulta, né? É a legislação. Isso aí também é É, boa lembrança do Carlos Ferreira mesmo. Muita é. legislação, né, Carlos? Muita legislação. E tem trabalho científico que fala que uma das coisas que a acreditação agrega, né, que está até na nossa apresentação aí do PAD, é a adequação à legislação, né? Porque a gente sabe que nem sempre, né, as instituições estão adequadas com o que as legislações exigem. E uma das coisas que a acreditação agrega é isso, né? Independente se é PAD ou outra acreditação, é a adequação, né, à legislação que ajuda e muito. Tá? Que mais, gente? Cássia, não é isso? Oi, William? É, assim, quais foram as principais barreiras que vocês enfrentaram nesse quesito das adequações dessa nova norma em si, no que se tange às questões de legislação vigente aqui no país? Eu acho que dos outros grupos eles vão trazer mais, né, uma questão de barreiras, principalmente a parte, galera da medicina nuclear, né, que a gente trabalhou bastante, o André está aqui para dizer que ele foi o líder do grupo. Tem bastante mudança e exigência, né? A inteligência artificial que a doutora Aline também está trazendo aqui, que a gente também teve que a inteligência artificial acho que é pior ainda, né? Porque ela não está tão estabilizada, essa questão da legislação, a gente tentou ainda trazer, né? Mas eu acho que a norma ela já tinha bastante base em legislação, né? O que a gente algumas dificuldades que a gente encontrou foi questões que não estão tão claras na legislação. Uma delas é a questão qual é o profissional que pode. Eu vou dar um exemplo, tá? De vários, porque são vários grupos, e aí a gente pode até pedir para os grupos trazerem as dificuldades à medida que eles forem apresentando, né, dos temas. Mas vou trazer um exemplo de medicina nuclear, que foi o último, assim, que a gente teve bastante discussão, inclusive, gente, o jurídico do CBR atuou muito nessa norma. Toda vez que a gente tinha um impasse jurídico de legislação, a gente pedia, eles faziam um parecer gigante, um parecer para ajudar a gente na construção da norma. Essa norma, gente, de verdade, assim, ela foi muito esmiuçada mesmo. E um dos impasses que a gente teve, de legislação, e tal, foi a questão da administração de medicamento, né, técnico, enfermeiro, enfim. E aí a gente precisou de um parecer do jurídico para trazer essa questão para a gente, né? Até a doutora Aline também levantou isso quando ela fez a revisão da norma, a doutora Aline que é da CAD, e a gente teve que pedir um parecer. Esse foi um dos pareceres que a gente teve que pedir. Um outro parecer também foi a questão da assinatura digital, né? Também foi outra questão de legislação que também trouxe muita dúvida para a gente, né? Como que a gente vai pedir isso na norma? Se nem a legislação está clara, se ainda tem muita dúvida. E é muito complicado isso, né? Então a gente pediu também um parecer do jurídico, aí pega o parecer do jurídico, transcreve para a norma, como que a gente vai exigir isso? Então, a gente teve, sim, William, alguns desafios aí de legislação, né? Uma Mas barreira, sempre... eu acho que a principal, talvez, desculpa, eu te cortei, Cássio, foi mal. Não, não, pode Talvez, aqui. talvez a principal barreira, cara, ela seja uma questão também de coerência, assim, porque a norma ela precisa estar coerente com o ambiente legislativo, né? Eu não posso, por exemplo, ter uma exigência menor do que a lei, por exemplo, é algo que é um contrassenso, né? Então, existe sempre uma preocupação de, quando a gente estabelece um requisito, existe uma referência normativo legal já estabelecida, então a gente tem que ir lá olhar para ver se a gente não está sendo incoerente com o ambiente legal, né? Porque você imagina que o PAD, por exemplo, para dar um exemplo bem simples aqui, o PAD não existe os testes de qualidade e calibração nos equipamentos, né? A legislação exige, a gente não exige. Então, que acreditação seria essa, né? Se você já tem uma exigência de excelência que é menor do que a legislação. Então, a principal barreira que a gente que eu sempre vejo assim é que a gente nunca pode descolar do ambiente legislativo. Assim, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre vendo, e muitas vezes o ambiente legislativo dá umas rasteiras na gente, porque a gente estabelece
um critério, e aí a legislação muda e eles vêm ou exigindo mais ou mudando a forma que as questões são exigidas. Então, na minha opinião, esse é um. Não sei se era nessa linha que você tinha, mas é uma barreira grande a gente tá coerente com o ambiente legislativo. Ainda mais considerando a legislação sanitária brasileira, que é muito rigorosa. O compêndio legislativo da Anvisa, se você abrir lá a relação de normas que a gente tem no compêndio legislativo só da Anvisa, já assim, é um ambiente assim, extremamente complexo e vasto. Se a gente ampliar isso para algumas questões que a ANS também interfere no nosso mercado, que a Receita Federal interfere, sabe? Então, nesse processo de construção da atualização da norma, a Cássia falou, tinha uma pastinha lá da Joint Commission, de artigo científico, tinha uma pastinha lá bem gordinha de legislação também, que a gente tinha que ficar indo lá e vendo se a gente não estava fazendo nada que fosse incoerente com relação à legislação estabelecida, tá? E ao mesmo tempo que tem muita legislação, muito rigor, a gente tem legislação que não é cumprida, né? Mas a gente tem que colocar na norma. É RDC 36, que o próprio William está dizendo aqui, né? Que a gente, É inclusive, verdade. discutiu isso no simpósio lá em Curitiba agora, né? De pessoas falando assim, não, mas eu não vejo que os radiologistas, a equipe da radiologia participe, estejam, né, participando da RDC 36. Eu falei assim, olha só, a Sobrasp fez uma apresentação com resultados que nem sequer os hospitais complexos participam da RDC 36. Então, assim, o problema é muito maior, obviamente, né? Que a gente tem aí uma questão de introduzir o radiologista nisso, né? Os biomédicos, né? Né? O diagnóstico primário como um todo, mas a gente está com um nível percentual, assim, de instituições que nem sequer fazem notificação, que é o basal, quanto mais implementar todo o plano de gerenciamento de risco da RDC 36, muito maior, né? Mas, enfim, mas tem na norma, os auditores exigem, os auditores vão atrás, né? Então, a gente tem também esse desafio do Brasil que, assim, você vê que muitas questões de legislação não são aplicadas, e quando vem a acreditação é que começa-se, né? Ah, eu tenho que fazer isso, aí eu brinco muito quando as pessoas falam, acreditação é muito caro, né? Eu falei, depende do ponto de vista, porque às vezes a gente começa um processo de implantação de uma metodologia de acreditação, seja ela qual for, e a gente vai ver que não tem questões basais, né? De cumprimento, né, de legislação, enfim. E aí você tem que adequar simplesmente a legislação, e isso já é mais caro, isso já começa a ficar caro, né? Então, essa questão, não estou dizendo que não tenha né, um investimento, mas É a gente também sempre. se depara muito com isso aí, tá? Eu sempre gosto de falar quando o pessoal fala que a adequação é caro, porque a coisa mais cara é a incerteza. Porque se você não está adequado e você vive num ambiente incerto, né? Ou seja, você pode ter um revés no seu negócio que inviabilize a continuidade dele, porque você não sabe quando, automaticamente não vai estar preparado para aquilo e pode chegar num momento que some com outras coisas. Então, chegou um momento, exemplo bem banal aqui para me fazer entender. Acabou de ter um quench na sua clínica e você tem uma despesa enorme e de repente chegou uma fiscalização lá e ainda percebeu que você não estava cumprindo uma lei e ainda te tomou uma multa além do quench. Então o cenário fica muito pior, né, nessa situação. Ou seja, aqui eu tenho uma filha pequena, né? E toda vez que a gente ia tomar vacina, ela me perguntava a mesma coisa. Vai doer? Eu falei assim, vai. Aí ela já chorava em casa. Só que aí eu explicava pra ela. Não falava com essa. Não era tão direto assim, né? Tinha todo um convencimento, mas enfim. Eu sempre deixava bem claro pra ela que ia doer. Primeiro, pra construir confiança, né? Ou seja, se eu falar que não vai doer e doer, é uma quebra de confiança. E segundo, que é uma questão de filosofia de vida, cara. Que é sempre melhor saber, pessoal. É sempre melhor saber. Nunca é pior saber. Então, assim, é sempre melhor saber que você tem uma legislação a cumprir, é sempre melhor saber que você precisa ter um processo, que você tem que cuidar de um item, que tem uma legislação que é aplicada a você. É sempre melhor saber. Mesmo no cenário que você decide deliberadamente não cumprir a legislação, é melhor saber que ela existe. Porque aí você pode
precificar, você pode entender os seus cenários e talvez decidir correr esse risco, enfim, mas é sempre melhor saber, tá? Não, não existe cenário que é pior, não, que é melhor não saber de alguma coisa. Fala aí, William, você levantou a mão de novo, cara. É, É, a Cássia acabou abordando aí sobre uma questão muito interessante, né? Quando ela falou sobre envolver os profissionais que estão, assim, ela abordou a questão do biomédico, a questão do médico radiologista, mas não seria interessante trazer para perto os profissionais que atuam de fato com o diagnóstico por imagem, ou o técnico, o tecnólogo em radiologia que está inserido no seu contexto no geral? Porque, por exemplo, Você mesmo, fala para revisão? Você fala para revisão? até mesmo para revisão e até mesmo para poder chegar Eles assim. tiveram, eles participaram. Participaram? Os serviços acreditados, vários serviços acreditados passaram por auditorias na versão nova, onde todos os setores participaram, a jornada do paciente foi toda auditada nesse sentido. Tem colegas aqui, auditores, que são biomédicos, que são técnicos, que são gestores, são consultores, são médicos. Então, assim, se tem talvez uma grande fortaleza dentro do processo do PAD, eu acho que é essa multidisciplinariedade. Por exemplo, a gente tem enfermeiro aqui, né? Não sei se a Laura ainda está aí. Talvez uma das enfermeiras mais capacitadas no Brasil sobre diagnóstico por imagem. Então, assim, é um grupo muito diverso, cara. Assim, a diversidade, e por isso que o pessoal fala que a Cássia falou a questão da teleradiologia, a gente tinha uns embates, assim, muito acirrados dentro da atualização, porque eu tenho uma visão, vamos dizer assim, mais objetiva, mais de gestão. Tem um pessoal que tem uma visão mais de assistência, né? Vocês têm médico, a doutora Aline tá aí, não deixa mentir, né? Tinha o doutor Rui, que é um cara extremamente engajado na questão de sustentabilidade ambiental, né? Teve um podcast que a gente discutiu sobre sustentabilidade, o CBR trouxe alguém de fora, especialista. Então, cara, é algo que, assim, dá gosto de ver, assim, e dá muita tranquilidade, porque a diversidade de especialidades, assim, o canal de escuta é muito amplo, assim, a gente pega, assim, tudo, até outras sociedades, né, Cássia? O PALC, que é um certificado de análises clínicas, a gente tem diálogo permanente com eles, a sociedade lá de densitometria, a sociedade de ginecologia, então, cara, é um trabalho de muitas, Prevenção, muitas mãos, assim. e para o Ô, Anderson, projeto em si da norma, e além dos testes, a gente teve a consulta pública, né? Que até o Carlos comentou aqui também, que ficou aberta aí por um pouquinho mais de 2 meses, né? E a consulta pública, todo mundo tinha acesso e as pessoas contribuíam mesmo. Inclusive, a gente mandou carta de convite para as sociedades, para as outras acreditadoras, a gente mandou carta para o presidente, né? Para participar, inclusive para as operadoras, né? A gente mandou também carta para elas entrarem, participarem, instituições privadas, instituições públicas, né? E o teste da norma, ele não foi feito só com instituições acreditadas. A gente fez além do que a ISCO exige. A ISCO exige que a gente faça somente com instituições acreditadas. A gente foi além, porque a gente queria entender se a norma de fato se aplicava para quem também não era acreditado, né? Se ela é factível, porque não adianta a gente fazer uma coisa que não está conivente com a realidade, né? Então a gente trouxe instituições públicas, né? Para testar a norma que não eram acreditadas, instituições privadas não acreditadas, sem nenhuma acreditação, né? Com uma acreditação que não era do PAD, para entender se a norma de fato estava factível. Então, essa versão é uma versão que realmente ela foi feita a muitas mãos, com muitas instituições, com muitas visões, aberta mesmo, a sociedade participou ativamente, né? Da construção dessa norma aí, de diversas formas, com diversas ferramentas, né? Por diversos canais e meios, né?
Eu recebi e-mail, eu recebi WhatsApp, a gente era uma loucura, assim, toda hora eu estava com a norma aberta, eu recebi um WhatsApp da Física Médica de Porto Alegre, se faltou isso. Anvisa, a moça da Visa, mandar teleradiologia, você não pode esquecer de colocar a identificação do exame, identificação, dupla checagem do exame para teleradiologia. Aí eu saí, aí eu abrindo a norma, falando com o grupo, a gente falava no WhatsApp, hoje as ferramentas, né, facilitaram muito a vida. A gente já mandava no grupo, gente, o que vocês acham? Veio essa sugestão aqui, pá, o grupo já, ali mesmo, a gente já fazia uma enquete, o grupo já entrava, já preenchia a enquete, eu já vinha, já entrava na norma, já mudava a norma, foi muito dinâmico, foi muito participativo, então, realmente essa norma tá uma versão aí muito colaborativa, né? Então tá bom, gente, sim, Perfeito, obrigado por esclarecer. imagina, querido, fica à vontade. Valeu, cara. Nós vamos encerrando por aqui. Agradeço muito a participação de vocês. Obrigado, William. Obrigada aí, doutora Aline, todos que participaram, Thelma, Laura, Carlos, contribuíram aqui no chat. Todo mundo aí que participou, os auditores estão aqui. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por tudo, que vocês foram aí peça fundamental para a revisão dessa norma. Muito obrigada mesmo. E até quinta-feira que vem, com o próximo grupo, que eu não lembro agora, acho que é atendimento, se não me engano, que é com o Andrezinho que está aqui já. Então, ele e o grupo dele vão comandar aí semana que vem, tá bom? Estejam aqui com a gente, vai ser ótimo. E um abraço. Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada por tudo. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigada, Obrigado eu. gente. Tchau, Tchau, boa gente. Boa noite. noite. Obrigada, boa Obrigado aí. noite.